Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que nós possamos mergulhar o nosso coração na palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Vai dizer assim, vamos pegar o versículo 18 do capítulo 2 para a gente poder lembrar aí o contexto, né? Nós fizemos ontem capítulos 1 e 2, o versículo 18 diz assim: de fato, por ter ele mesmo suportado as tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Aí a gente entra no capítulo 3. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina à herança do céu, considerai o mensageiro e pontífice da fé que professamos, Jesus. Ele é fiel, aquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Porém, é tido muito superior em glória a Moisés, tanto quanto o fundador de uma casa é mais digno do que a própria casa, pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho, à frente de sua própria casa, e sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanamos da esperança que nos pertence. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar aqui dessa superioridade de Cristo, né? Que Cristo é realmente superior, está muito acima de Moisés. Lembrando, então, que essa é uma carta destinada aos hebreus, ao povo de Deus, ao povo judeu. Então, nós sabemos na mentalidade deles a importância que a pessoa de Moisés tinha. E Jesus não vem tirar a importância de Moisés, né? Mas como esse novo Moisés, e agora como filho de Deus, o autor da carta então vai dizer dessa superioridade, como Jesus está acima, né? Então, sem abolir, sem anular aquilo que Moisés é, ele vai mostrar agora dessa superioridade de Cristo. Então, dentro da mentalidade deles, esse era um discurso extremamente importante. Talvez nós hoje entendamos, né? E tomara que nós entendamos mesmo o quanto Cristo é superior, o quanto Jesus é superior. Não só a Moisés, né? Mas ele é superior a todas as coisas, né? A todas as criaturas, a todas as pessoas. A ele foi dado um nome muito acima de outro nome, né? E aqui vai dizer lá no versículo 6, Cristo, porém, o foi como filho, à frente de sua própria casa. E aí vai dizer, e sua casa somos nós. Olha que interessante, né? E sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes. Então nós somos chamados a essa firmeza, porque nós somos a casa do Senhor, né? E aí vai dizer, contanto que permaneçamos firmes até o fim. Então, o que é que vai abrir para mim as portas do céu? É permanecer firme até o fim, né? Eu sempre cito e sempre vou citar e gosto muito mesmo do Padre Jonas, né? Das pregações do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas Habib, e ele fala sempre isso, né? Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. É isso.
A gente tem que aguentar firme, tem que permanecer firme, permanecer fiel, mas não somente por um tempo. Aí, numa semana eu estou firme, na outra semana eu já não estou. Aí um mês eu estou firme, no outro mês eu já não estou. Um ano, 2, 3 da minha história eu permaneci firme, depois eu não estive mais. Isso é oscilar, isso não é permanecer firme, né? Nós temos que permanecer firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanamos da esperança que nos pertence. Então nós temos fé, nós temos esperança. Aonde está a nossa esperança? Em quem nós depositamos a nossa fé? Versículo 7 continua: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, dentro dessa quaresma, no dia de hoje, né? Hoje é terça-feira, não é isso? Hoje, terça-feira, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião de revolta, como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais se puseram me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar do descanso que lhes prometera. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes, animai-vos mutuamente, cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado, que a gente não se endureça, que o nosso coração não se torne um coração de pedra com a sedução do pecado, mas que pelo contrário nós nos animemos mutuamente nesse dia que se chama hoje. Esse dia que se chama hoje, que lá no capítulo 7, versículo 7 vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que dia que a gente tem nas mãos, gente? Que dia que a gente pode decidir, que a gente tem poder de decisão sobre ele? Que dia que a gente consegue decidir o que nós faremos e como nós faremos, né? Que dia que a gente pode dizer assim: eu posso romper com o pecado? É hoje, né? Hoje. Por quê? Porque o ontem, infelizmente, a gente não consegue mais mudar. Muitos de nós gostaríamos de voltar atrás e mudar até muita coisa de errada que nós fizemos, muitas decisões erradas, equivocadas que nós tomamos na nossa vida, mas nós não podemos, porque o ontem já passou, porque nós não temos mais nas nossas mãos o passado. Do passado nós só temos a lembrança. Nós não somos mais capazes de voltar lá, como nesses filmes, né, de ficção científica, que tem uma máquina do tempo, né? E a gente não tem uma máquina do tempo, a gente não consegue voltar lá, a gente não consegue refazer nada, né? A única coisa que a gente consegue fazer com o nosso passado é entregar o nosso passado nas mãos do Senhor, deixar o Senhor curar o nosso passado. Isso nós podemos fazer. Nós podemos voltar no nosso passado em oração. Com Jesus, nós conseguimos voltar lá e perdoar pessoas, não é? Mas isso tudo nós estamos fazendo no hoje, na oração do hoje na nossa vida. Então, tudo passa pelo hoje. Até mesmo quando eu me coloco em oração e volto no meu passado, né? Claro, aí na minha mente, no meu emocional, nas minhas lembranças eu volto, né? Mas voltar o reloginho lá no dia, no horário, e fazer diferente nós não podemos. Nós podemos voltar e devemos voltar com Jesus em oração para perdoar. Nós devemos voltar em oração para pedir perdão, né, por aquilo que nós fizemos de errado ao Senhor, apresentar a nossa vida. Nós podemos voltar lá nos nossos traumas, apresentar as nossas dores, os nossos traumas ao Senhor.
Só assim que a gente consegue voltar no passado. Mas poder de decisão a gente tem no hoje. E a gente tem um poder de decisão nessa palavra que se chama hoje. Porque amanhã também não tem um poder de decisão sobre o amanhã, né? É como a pessoa que fala assim, olha, amanhã eu vou parar de fumar. Por que você vai parar de fumar amanhã? Amanhã chega, a pessoa não para muitas vezes, né? Por quê? Porque amanhã não chegou ainda, você não está fazendo aquilo se tornar concreto. Vai se tornar concreto se o amanhã se tornar hoje, e ele sendo hoje, você realmente tomar uma decisão, né? Então por isso que a gente pode ficar deixando as coisas para amanhã. Não pode ficar deixando para amanhã. Amanhã eu paro de beber, amanhã eu paro de fumar, amanhã eu largo esse vício, amanhã eu largo esse pecado, amanhã eu busco a reconciliação, amanhã eu vou fazer essa obra que eu preciso fazer, essa realidade que eu preciso fazer, amanhã eu vou ajudar os outros, amanhã, né? Amanhã eu vou fazer uma dieta, vou começar amanhã, né? Eu não, né? Porque se eu fizer uma dieta eu desapareço. Então assim, a gente vai protelando as coisas para amanhã, né? Mas nós temos o hoje, então que hoje a gente faça tudo o que é possível fazer nesse dia que se chama hoje. O dia de amanhã, como a própria escritura diz, terá suas próprias preocupações. Então quando o dia de amanhã chegar, ele será hoje, e aí eu vou tomar novas decisões, e aí eu vou tomar novas iniciativas. Mas a cada dia, a própria palavra de Deus diz, a cada dia basta o seu cuidado. Então nós temos que cuidar do hoje. Se tem um dia precioso na nossa vida, é hoje. Porque hoje eu posso decidir pelo bem ou pelo mal. Hoje eu posso decidir pela santidade ou pelo pecado. Santa Teresinha nos ensina isso, né? Muitas vezes eu trago Santa Teresinha aqui porque ela é maravilhosa, né? Como todos os santos, que eu amo todos os santos demais. Mas Santa Teresinha, ela dizia isso, né? Que ela vivia cada momento da vida dela, porque ela só tinha aquele momento. Ela só tinha poder de decisão sobre aquele momento. Então, se ela pensasse assim, olha, eu vou ser santa por toda a minha vida, ela achava muito difícil isso. Ela achava isso um tempo grande demais e ela não tinha o poder sobre esse tempo. Então ela dizia, eu vou ser santa agora. E em cada agora ela dizia, eu vou ser santa. E ela passou os agoras da vida dela, ela passou os hojes da vida dela sendo santa. Por isso ela está hoje nos nossos altares, porque todos os dias ela se decidia por ser santa, todos os dias ela se decidia por se mortificar, todos os dias ela decidia passar pela pequena via, todos os dias, né? Hoje, que o hoje seja esse dia tão especial na nossa vida, que nós vivamos cada hoje da nossa vida realmente como sendo único, porque ele é único, né? Depois que ele tiver passado, ele não é mais hoje, ele é ontem, né? Ele ainda não chegou, ele é amanhã. Então vivamos o hoje bem. Vivamos o hoje da melhor forma possível. O que eu posso viver hoje? Compreendendo esse hoje tão importante, né? Nós podemos nos perguntar isso. No capítulo 4, vamos lá ainda no capítulo 3, versículo 16, fala assim, olha, e quais foram, vamos no capítulo 15 que vai voltar lá no hoje, versículo 15, aliás, enquanto se nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como aconteceu no tempo da revolta, né? Ele volta no hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como aconteceu no tempo da revolta. Então, primeiro, eu preciso desejar ouvir a voz do Senhor, né? Do hoje da minha história. E ouvindo a voz de Deus, que eu não endureça o meu coração nesse dia que se chama hoje. Quais foram os que se revoltaram contra o Senhor depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Contra quem esteve indignado o Senhor durante 40 anos? Não foi contra os revoltosos cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso senão a esses rebeldes? Portanto, estamos vendo, foi por causa da sua descrença que não puderam entrar.
Então, aquele mesmo povo, gente, foi um povo que viu prodígios, né? Ontem nós fazíamos a nossa oração de intercessão para o nosso grupo de oração, né? E nós estamos fazendo online nesse tempo. Se é isso que Deus está nos dando, se é o jeito que a gente tem para fazer hoje, que é permitido, que é possível a nós agora, é assim que nós fazemos. E Deus age da mesma forma, né? Se nós colocamos todo o nosso coração nisso. E ontem o Senhor nos mostrava justamente isso. Ele mostrava a realidade das pragas do Egito, e de como que o povo de Deus, na verdade, tudo aquilo aconteceu para a libertação do povo de Deus, né? E esse povo que foi para o deserto e que se tornou um povo muitas vezes infiel, muitas vezes incrédulo, foi esse mesmo povo, gente, que viu Deus fazendo aquilo tudo lá no Egito. Não foi um povo que não viu, que não ouviu, que não experimentou. E talvez nós podemos dizer assim também, olha, nós temos visto, nós temos ouvido, nós temos experimentado, mas o que é que nós temos feito com aquilo que nós temos visto, ouvido, experimentado? Né? Não adianta ver, ouvir e experimentar. Não adianta. A nossa vida precisa aderir a tudo isso. Nós precisamos nos tornar cada dia mais homens e mulheres de fé, não é? No capítulo 4, vamos lá para o versículo 7. Diz assim: Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Gente, quando a palavra de Deus começa a repetir a mesma coisa, e só do que nós lemos aqui, nós vimos que repetiu 3 vezes. Esse versículo tirado do Salmo 94, só nesse capítulo, esses capítulos 3 e 4 aqui que a gente está lendo, isso se repetiu 3 vezes. Quando a palavra de Deus repete alguma coisa, significa que nós temos que ter um olhar de atenção sobre aquilo que está se repetindo ali, né? É interessante grifar aquilo que se repete. Por quê? Porque significa que existe algo muito importante que está sendo dito naquilo que está sendo repetido, né? Na nossa vida também é assim. Quando Deus começa a nos falar a mesma coisa muitas vezes, a gente começa a perceber que Deus está nos falando aquilo, nós precisamos ter atenção, porque Deus está nos sinalizando algo realmente muito importante. E aqui mais uma vez vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, né? Se você tem aí o costume de pegar um versículo para colocar em prática na sua vida hoje, talvez esse seja um bom versículo para que nós peguemos para a nossa vida hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É Deus falando conosco. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Gente, não é? Que às vezes a gente fala assim, não sei, né, se você fala. Eu falo. Tem dia que eu falo assim: Senhor, eu estou cansada. E geralmente, quando eu falo isso com Deus, não é porque eu trabalhei muito, que eu fiz muita coisa, não. Geralmente quando eu falo isso com Deus é porque eu estou cansada em todos os sentidos possíveis e imagináveis. E aí eu não estou aguentando mais, eu estou cansada dos problemas, eu estou cansada fisicamente, eu estou cansada mentalmente, eu estou cansada emocionalmente. E aí eu falo: Senhor, estou cansada. Talvez você já tenha dito isso, eu acredito que possa ter dito sim. Mas o Senhor nos garante que haverá um repouso para nós. Que um dia a gente vai descansar, gente, disso tudo. Você está cansado? Deus sabe, Deus vem te descansar, mas aguenta firme, porque vai chegar um tempo que isso vai passar. E existe um repouso preparado para nós. Existe um repouso que nos espera. E nós queremos e desejamos ansiosamente esse repouso, né? Repousar eternamente em Deus. Na presença de Deus. Assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade.
Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne o pensamento e as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Meu Deus, que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Presta atenção nisso. Porque a palavra de Deus é viva. Charlene, por que muitas vezes eu peço o Espírito Santo, eu vou ler a palavra de Deus e aquela palavra parece que ela sai ali da Bíblia, ela entra, ela penetra na minha alma, meu coração, na minha vida, na minha mente, nos meus pensamentos, na minha história, na minha verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. E sendo viva, ela é capaz de gerar vida na nossa vida. Ela é uma palavra eficaz. A eficácia da palavra de Deus, uma palavra que funciona, ela é viva, ela é verdadeira e ela funciona realmente. Ela é capaz, né? Essa palavra eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Chega lá, gente, como uma cirurgia certeira. Ela chega lá onde precisa chegar. É por isso que muitas vezes dói, né? Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve uma pregação e chega a doer aquilo ali. É por quê? Porque a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes que ela chega lá no cerne. Chega lá onde precisa chegar. E atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas. Vai falar de que forma é a ação dessa palavra. Olha que maravilha, né? Esse versículo 12. E discerne os pensamentos. Não adianta. Não adianta. A gente pensa que os nossos pensamentos vão ficar ocultos, né? Os nossos pensamentos vão ficar guardados. Gente, nós estamos falando de Deus, né? Nós não estamos falando de nada, nem ninguém mais além de Deus. E a palavra de Deus, ela é capaz de discernir os pensamentos. Pensa até onde essa palavra vai. E as intenções do coração. Ela chega lá e ela abre, e ela discerne, e ela separa. Dentro de nós, o que é bom do que é ruim. O que é verdadeiro do que é falso. O que é sujo do que está limpo. O que é santo do que é pecaminoso, do que é impuro. Ela é capaz de discernir. Ela é capaz de discernir os nossos pensamentos, aqueles que nós tentamos ocultar muitas vezes até de nós mesmos. A gente vai, como eu digo muitas vezes, a gente vai maquiando ali também os nossos pensamentos, aquilo que existe no nosso interior. Vai esconder isso de Deus? Vai achar que a palavra de Deus não é capaz de ir lá? Quando você lê a Bíblia, ela entra e traz a luz, né? E coloca a luz nos seus pensamentos. E você vai vendo, você vai percebendo. A palavra de Deus mesmo vai te revelando. Não precisa, às vezes, nem as pessoas falarem para você. A própria palavra de Deus vai te mostrando, vai te revelando, né? Vai deixando tudo descoberto. Nenhuma criatura lhe é invisível, ninguém pode se esconder da palavra de Deus. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Você está achando que você está escondendo alguma coisa de Deus? Você está achando isso? Você está escondendo o que de Deus? Deus estava lá e Ele via aquilo que você tenta esconder. Aquilo que você, no seu inconsciente, talvez... Pense assim, não, isso está guardado, está escondido, ninguém viu. Meu filho, minha filha, Deus tudo vê. E Ele sabe de tudo, não adianta não. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E nós vamos chegar diante dele e prestar contas. Você dá desculpa para todo mundo, não é assim?
Muitas vezes a gente dá desculpa para o pai, dá desculpa para a mãe, dá desculpa para o esposo, dá desculpa para a esposa, dá desculpa para os filhos, dá desculpa para o patrão, dá desculpa para o padre, dá desculpa para o bispo, dá desculpa para a sociedade. Mas para Deus não vai ter jeito de dar desculpa. Ah, Senhor, porque tal coisa se assim? A gente dá desculpa até na confissão. Fica tentando ali justificar o pecado, né? Você vai fazer isso com Deus? Aquele que tudo vê? Não vai ter jeito não, né? Porque nós haveremos de prestar contas a Ele. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Então nós temos um sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Como nós já vimos no capítulo anterior ontem, né? Nós vimos isso no estudo de ontem, que nós temos um pontífice, na verdade, que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Não pensemos que ele é um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas, não. Ele se compadece de nós, das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Então Jesus passou por todas as provações que era possível passar nesse mundo, ele passou. Ele só não passou pelo pecado. Mas por tribulações, por dificuldades, por medo, por angústia, por dor, ele passou. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono de graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Charlene, o que eu vou fazer com meus problemas? O que eu vou fazer com as minhas dificuldades? O que eu vou fazer com as minhas tribulações? O que eu vou fazer com meus pecados? Você vai se apresentar, eu vou me apresentar diante do trono da graça, daquele que é capaz de se compadecer das minhas fraquezas. Porque ali no trono da graça eu alcanço misericórdia, você alcança misericórdia. E nós alcançaremos, acharemos, encontraremos ali diante do trono da graça um auxílio oportuno. Deus vai te ajudar. Jesus é capaz de te ajudar. Você não tem força, você não sabe o que fazer, você não consegue. Peça a ajuda de Jesus, se compareça diante do trono da graça e peça misericórdia e peça ajuda. Senhor, ajuda-me. Jesus, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, porque Ele está ali diante de nós. Quando nós nos colocamos em oração, nós somos então colocados diante do trono da graça. Gente, quanto, né? Aquela música do Martim Valverde que vem pegar aqui esse versículo, quanto nos ajudou e ajuda a rezar, né? Pesquisa aí, depois que você vê o vídeo, né? Trono de Graça, Martim Valverde. A gente vê muito aí as músicas do Martim Valverde na voz do Eugênio Jorge, né? Do Brasil. Martim Valverde, ele é mexicano. Se você quiser pegar, você vai encontrar versões aí em português maravilhosas. Mas a gente cantou muito isso, né? Há um trono de graça, onde tu podes se achegar confiantemente, pois nosso Deus tem vencido as provas. Há um trono de graça. E a gente canta isso no alto, máximo volume. Há um trono de graça, onde tu podes colocar tuas fraquezas. Existe um trono de graça. Você não está desamparado, você não está sozinho na sua luta, você não está sozinha. Basta você querer, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Basta você querer, basta você desejar, basta você buscar, basta você gritar por socorro, pedir por ajuda, que o Senhor vai estender a mão
Ele está pronto a te atender, Ele já está de mãos estendidas. Basta você pegar a mão dele, que Ele vai te ajudar, né? Não se desespere, não desanime, mas não brinque com a graça de Deus. Porque hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Salmo 94. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.